A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão. Desejo a tua uma boa noite. Que Deus abençoe de uma forma maravilhosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos fazer algo maravilhoso para com o nosso Deus por meio da tua palavra. Glorificar e engrandecer o nome do Senhor, agora e para todos sempre. Ele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda a nossa adoração. Mas antes, vamos começar louvando ao Senhor com a harpa cristã de número 442. Amém? Glória a Jesus. 442. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos hão de ver aquele dia, então eu hei de receber de Cristo um galardão. Oh, que prazer, breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz. Olhei do céu eu me gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vida do Senhor eu irei receber o seu eterno amor, repouso e prazer. Isso, meu bom Jesus, tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus, e viverei em plena luz. Olhe do céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, agora e sempre. Amém. Aleluia. A vida do Senhor desfrutarei prazer quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, o santo levará para a mansão de além, onde virá. Breve verei meu bom Jesus, e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Viverei, livre serei. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Harpa cristã de 198.
Achei um bom amigo, Jesus, um Salvador, escolhido dos milhares para mim. Nos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha, toma-se. Os vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Protetor do mal, solicitude minha, toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas me entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha, toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, agora e sempre. Aleluia, Jesus. Não desampara nunca e nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim ao tempo de morrer. Aos céus então voando, sua glória eu verei, aonde a dor e a morte nunca vê. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha, toma-se. Os vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Aleluia, glória a Jesus, santo, santo. Glória a Jesus, aleluia. Exibado. Vamos louvar mais um hino aqui da harpa cristã, de número 36. Aleluia. Paz do Senhor, minha irmã Celiomar, que Deus abençoe a você e a toda a sua família. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho
de Jesus, saudade, oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me cantar. São tão terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Aleluia. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muito, muito culpados sou. Porém, seu sangue põe me limpo, eu para a pátria vou. Oh, aleluia, Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Rabaxerico, Garabaxerico, Garabaxerico, Emaraxerico, ao filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual o passarinho para o ninho, para os braços seu fugir. É fiel, suave, deserta quando eu não sei. Mas ele manda estar a lesta do exílio voltarei. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lá no céu. Seus passos ele ouvi, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me cantar. São pão terrestres esplendores, antes contemplo meu lar. Deus contemplo meu lar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Pai do Senhor Jesus, meu irmão Alex, glória a Deus. Deus venha nos brindando nessa noite, nos revestindo de poder e de graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar para cristã de 291, a mensagem da cruz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
cruz se ergueu, pelo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Eu amo a mensagem da cruz, é morrer, já vou proclamar. Preparei eu também minha cruz, e por uma coroa trocar. Vede a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. E eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, e por uma coroa trocar. Esta cruz padeceu e pra mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, e por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo veio me buscar e com ele no lar uma parte da glória de ter. Eu amo a mensagem da cruz, é morrer e a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, e por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, e por uma coroa trocar. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia.
Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia, Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, nessa noite, diante da tua gloriosa presença, Senhor, primeira oração é de gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor está fazendo. Quero te agradecer, meu Pai, pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia, pela água que bebemos. Por guardar nossa ida e nossa volta, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, pelo nosso deitar, pelo nosso levantar. Quero te agradecer, Senhor, por cada momento, Senhor, por cada segundo, por cada hora, por cada minuto a qual nós passamos de pé sobre essa terra dos viventes. Meu Deus, também quero te pedir perdão por minhas fraquezas. Perdoa, Senhor, se eu tenho feito algo que tem desagradado a Ti. Com ações ou atitude, meu Pai, que eu tenho entristecido o Teu Espírito Santo. Perdoa o Teu servo, perdoa a minha casa, perdoa a minha família, perdoa cada um dos irmãos que está aqui comigo nessa noite, papai. Meu Deus, te peço a Tua bênção, meu Pai, sobre cada um de nós. Te peço a Tua proteção, livramento, Senhor, te agradecemos pelos livramentos, Pai. Te agradecemos pela proteção, porque o Senhor é o nosso escudo, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa porção maior, a nossa fonte de vida é o Senhor. Por o Senhor, meu Pai, o nosso baluarte, o nosso refúgio, a nossa proteção maior é o Senhor, meu Deus, cuja nossa confiança está em Ti, ó Senhor, por meio do Teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, quero te agradecer por ser também o nosso escudo, a nossa proteção, o nosso socorro presente na hora da angústia. Pai, te pedimos perdão, Senhor. Se com ações ou atitude temos entristecido alguém, ou com palavras temos ferido alguém, Senhor, machucado, oh, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, por meio da Tua graça, da Tua misericórdia. Pai, quero te apresentar essa nação, quero te apresentar Israel, quero te apresentar, meu Pai, os 4 cantos, as 4 colunas dessa terra, que o Senhor vem visitando, o Senhor sacudindo as figueiras, Senhor. Crendo, Senhor, que fígado podre começaram a cair, porque o Senhor tem nos revelado grandes coisas, meu Deus, e de fato que tem acontecido no meio do Teu povo. Meu Deus, estende as Tuas mãos poderosas com Teu olhar misericordioso. Faz, meu Pai, um grande mover, um grande rebuliço sobre essa terra, na séria. Vai sacudindo, meu Pai, essas colunas, meu Pai. Que o céu venha se estremecer diante de Ti. E que a terra se estremeça diante de Ti, ó Senhor. Porque o Senhor é criador de tudo e de todas as coisas. Ó Deus Todo-Poderoso. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quero te apresentar agora nossas vidas nesse momento. A família do meu irmão Alex, da minha irmã Seriomar, nesse momento, toma em Tuas mãos. Que o Senhor vem desfazendo o laço do inimigo. Vem quebrando as correntes, quebrando as muralhas, rompendo as barreiras, Senhor. Todo o impedimento, tudo aquilo que é de utensílio, meu Pai. Tudo aquilo que traz, meu Pai, dureza em vossos corações, que o Senhor vem quebrantando, meu Pai. Que haja um grande quebrantamento sobre essa família. Que haja cura, que haja libertação, que haja restauração. Meu Deus, quebra as correntes agora.
Quebra as algemas, meu Pai. Quebra as cadeias, meu Deus. Tanto espiritualmente quanto fisicamente, Senhor. Ah, Senhor, que esses corações venham se converter diante de Ti. Que esses corações, meu Pai, venham se converter dos maus caminhos. Ó Senhor da glória. Ó Senhor, tem de misericórdia, tem de compaixão. Corta laço, quebra lança, queima carro com fogo. Desfaz a cilada do inimigo que ele tem preparado contra essa vida, contra essa família. Todo o ocultismo das trevas agora venha a ser cancelado, meu Pai. Todo projeto oculto, meu Pai, no reino espiritual contra essa vida, contra esse homem, contra essa mulher. Aramacebe, arabás. Remanachu, nebigo, versas. Porque o Senhor quebra laço, quebra lança, queima carro com fogo. Porque o Senhor quebra as algemas nessa noite, cadeado, corrente, o Senhor está quebrando. Tem cadeias caindo por terra nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Guilhões sendo quebrados. As algemas sendo destruídas. Tem embaraço sendo desfeito, porque o inimigo tem armado. Porque Deus corta laço e quebra lança. Porque Deus está desfazendo agora toda a ação do diabo. O Senhor está quebrando a armadilha, a cilada que ele tem armado contra a vida. Oh, Senhor da glória, vai quebrando. Vai quebrando, Senhor. Quebra as correntes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tua palavra diz, meu Pai, Maia subquebrarás. Isaías 54, 17. Nenhuma arma forjada, preparada contra o teu servo, contra a tua serva prosperará. E toda boca em juízo tu as condenará. O Senhor diz que essa é a herança do servo do Senhor. Diz o Senhor dos exércitos. Tem cadeia sendo quebrada nessa noite. Planos diabólicos sendo destruídos nessa noite. Cilada que o diabo tem armado. O Senhor está quebrando. Gramada sério. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Jesus. Quebra as correntes. Em nome de Jesus. Declaro cadeias quebradas. Cadeias quebradas em nome de Jesus. Destruídas algemas. Prisões sendo quebradas nessa noite. Manifeste a tua glória, Senhor. Manifeste o teu poder. A ti a honra, a ti a glória. A ti a toda a nossa adoração vai quebrando. Espírito de enfermidade caindo por terra. Espírito de morte caindo por terra. Espírito de acidente sendo quebrado agora em nome de Jesus em nosso meio. Espírito de contenda está sendo destruído agora em nome de Jesus. Espírito do engano. Ah, Senhor, quanto o inimigo tem usado, disfarçado, para enganar o teu servo e a tua serva, para enganar o teu povo, mas o Senhor é Deus que conhece o que está longe e o que está perto. O Senhor é o Deus que vai desfazendo agora a obra das trevas no reino espiritual. Todo o projeto oculto das trevas no reino espiritual contra a nossa vida, contra o ministério, contra o teu servo, contra a tua serva, contra o teu povo, contra o nosso lar, contra a nossa casa, vai quebrando agora, Senhor. Vai quebrando, vai libertando, vai curando, que haja libertação, que haja cura, que haja restauração, que resplandeça a luz do nosso Senhor Jesus Cristo agora em nome de Jesus. Que as trevas venham sendo dissipadas agora em nome de Jesus. Que todo esse embaraço, que todo esse nó venha a ser desfeito agora em nome de Jesus. Senhor, vai tocando agora onde a medicina não pôde tocar. Senhor, vai tocando agora, Senhor, nesse tumor, nessa ferida, nessa enfermidade maligna, diabólica. Senhor, quebra agora, destrui agora os altares da bruxaria, da magia negra,
Os altares da obra de voodoo, feitiçaria, vai quebrando esses altares, imundícia, Senhor. Ah, Senhor, se houver algum nome aqui que foi levado na encruzilhada, lá na Mata Virgem, no cemitério, na cachoeira, para fazer obras perversas agora, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro todo esse mal quebrado agora, em nome de Jesus, contra a vida desse homem e dessa mulher. Desfaz agora, Senhor. Toda feitiçaria, toda macumbaria venha sendo quebrada agora, em nome de Jesus, porque eu declaro em nome de Jesus Cristo. Que todo mal, Senhor, que todo mal que o diabo tem preparado contra a vida, contra a família nessa noite de sexta-feira, e quantos laços, quantas obras de feitiçaria eles vão preparar daqui até a meia-noite, Senhor, desde já. Já declaro agora todos esses altares destruídos. Em nome de Jesus, quebra, Senhor. Vai quebrando a perversidade. Vai quebrando, Senhor, a desolação. Vai destruindo o opróbrio, Senhor. Toda vergonha vem caindo por terra, toda inveja. Vai cortando o laço, vai quebrando a lança, vai queimando o carro com fogo. Visita agora esse lar. Visita agora essa família, essa casa, Senhor. Se houver, meu Pai, trevas, que haja luz agora nesse lar. Em nome de Jesus. Que haja luz. Que haja luz. Que haja luz. Manifeste o seu poder, a tua glória e o teu louvor. A glória e louvor do teu nome, Senhor, que o Senhor cresça, que nós venhamos diminuir. Que o Senhor apareça e que nós venhamos desaparecer. A glória e louvor do teu nome. Quebra, Senhor, todo o ocultismo das trevas. Quebra agora. Eu declaro cancelado, consumado, destruído, neutralizado, queimado em nome de Jesus. Porque há poder no sangue de Jesus Cristo, há poder no nome de Jesus Cristo. Que todo esse mal venha sendo dissipado agora. Ó Senhor, onde houver um espírito agora imundo, onde houver, meu Pai, um demônio, Senhor, sobre esse lar, em alguém da família, meu Deus, manifesta a tua glória agora, o teu poder. Que haja libertação, Senhor, sobre essa vida. Que haja libertação sobre essa vida, Senhor. Manifeste o teu poder. Manifeste a tua glória. Envia anjos, meu Pai, com espada de fogo, flamejante. E onde houver, meu Pai, um demônio alojado, escondido, o teu anjo está vendo, Senhor, desse lar. Visita agora. Põe um guarda, meu Pai, um anjo de guarda, um guardião, Senhor, sobre esse lar, sobre essa casa, sobre essa família. Se houver, meu Pai, algum espírito imundo, se houver algum espírito das trevas, que ele venha a ser destruído agora em nome de Jesus. Porque em nome de Jesus eu dou uma ordem que ele se retire agora, bate retirada agora em nome de Jesus. Espírito imundo, espírito das trevas, espírito sujo, em nome de Jesus eu dou uma ordem. Sai dessa vida, sai desse lar, sai dessa casa, com todas as tuas bagagens, com todas as tuas amarras, e todo o teu embaraço, tudo aquilo que te pertence, eu dou uma ordem, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja libertação. E que haja uma nova, um renovo, uma nova aliança sobre esse lar. Entre o homem e o Senhor, meu Deus. E que o Senhor possa os abençoar. A família da nossa irmã Sheila, a família do nosso irmão Alex, a família da nossa irmã Celiomar, e também a minha família, e a família de todos aqueles que vão prever mais tardar, Senhor, essa mensagem, e que o Senhor possa, meu Deus, ir visitando agora os hospitais, visita os presídios, vai quebrando as algemas espiritualmente e fisicamente, vai libertando, Senhor, liberta a nação, liberta esse povo. Visita agora os corredores dos hospitais. E aquele, meu Deus, o qual a medicina já tinha desenganado, dizendo que não tem mais jeito. Eu creio, meu Deus, que a última palavra ela não vem do homem. A última palavra ela vem do Senhor dos Exércitos, dos médicos.
E só o Senhor tem diagnóstico, meu Deus, para dar a qualquer um sobre a terra que o homem diagnostica com a morte. Mas o Senhor é Deus que dá vida. O Senhor é Deus que vivifica. O Senhor é o Deus que cura e que liberta e que restaura e que faz grandes obras na vida do ser homem nessa terra. Ah, Senhor, que haja umas novas oportunidades sobre aqueles que ainda não tiveram. E que o Senhor possa os abençoar, libertar, curar e restaurar a glória e louvor do teu nome. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. A palavra que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, se encontra na primeira carta que escreveu João, no capítulo de número 1. Primeira carta de João, já no finalzinho ali, antes de Pedro, antes de Apocalipse, está ali essa mensagem. Mas antes disso, lá em Mateus capítulo 6, versículo 22, diz assim: que candeia para o nosso corpo é os nossos olhos. Se os nossos olhos forem luz diante de Deus, todo o nosso corpo, ele será luz. Mas que os nossos olhos forem mal diante do Senhor, todo o nosso corpo será tenebroso. O que é isso? Trevas. A Bíblia também nos revela, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, lá no livro de Salmo, de número 119, versículo de número 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra do Senhor. Ele diz mais lá no livro de Provérbios, capítulo de número 16, verso de número 7. Ele diz o Senhor, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, ele faz com que todos os seus inimigos tenham paz com ele. Com ele quem? Paz com os homens. Olha só, ele diz, se o meu caminho, se o nosso caminho forem bom diante do Senhor nosso Deus, ele diz que o Senhor Deus é quem faz, é Deus, não é nós, não é o homem. O homem não tem poder de fazer nada. Tudo é por Deus. Tudo é estabelecido e feito por Deus. Ele diz que sendo o nosso caminho bom diante do nosso Senhor, ele fará com que até os meus e os teus inimigos tenham paz contigo. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Diz assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o caminho do justo, quem quiser pegar na Bíblia pode ir lá, meu irmão, que o caminho do justo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. No versículo 17 ele diz, mas o caminho do ímpio será trevas. Ele tropeçará e não sabe nem em que tropeçou. Olha a gravidade de nós sermos pessoas perversas. Olha a gravidade de nós vivermos uma vida do pecado. Uma vida de iniquidade, de transgressão, pecando, um pecado em cima de outro pecado. Olha o prazer do pecado que nos traz diante do Senhor. Além de nós sermos condenados, nós vivemos em uma trevas, a qual nós tropeçamos e não sabemos nem em que nós tropeçamos. O Senhor diz, enquanto ele estiver no mundo, ele é a luz do mundo. A luz é para os filhos de Deus que andam na luz. A noite vem quando ninguém se pode trabalhar. Então, meu amado irmão, com essa mensagem nós entendemos quão glorioso é nós andarmos na luz.
Tão glorioso é a nossa vereda, o nosso caminho ser bom diante do Senhor. Meu amado irmão, aleluia, louvado seja Deus. Não tem como eu dizer que ando na luz e vivo nas trevas. A luz e as trevas, ela não se misturam. A luz e as trevas, ela não andam junto, assim como a verdade e a mentira não têm comunhão. Assim como o pecado e a santidade não têm comunhão. Assim como a sinceridade e a desonestidade não têm comunhão. Assim como a justiça e a injustiça não têm comunhão. Assim somos nós que servimos a Deus, não tem comunhão com aqueles que servem o mundo. Porque aquele que ama o mundo ainda é inimigo de Deus. Diz a palavra do Senhor. Observamos, meu amado irmão, que diz nessa palavra, a palavra da vida foi manifesta na carne. O que é isso? A palavra da vida foi manifesta na carne. Se nós lermos lá no Evangelho segundo, escreveu João, capítulo de número 1, ali depois de Marcos, nós vamos ver que o verbo, o que é isso o verbo? A palavra. Vai dizer que a palavra estava com Deus, que a palavra era de Deus e a palavra era Deus. Ou seja, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se manifestou em carne e habitou entre os homens. Quem é esse verbo? É o próprio Jesus, meu amado. Quem é essa palavra? É o próprio Jesus. Por isso que eu falo que quando nós guardamos a palavra de Deus em nossos corações, isso quer dizer que Jesus, ele está em mim e eu estou em Jesus. Nós vamos entender nessa mensagem. Ele disse, o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. A palavra da vida é Jesus. Quantos não andou com Jesus, meu amado irmão? Quantos ali não contemplou o milagre que Jesus tem feito? Hoje, nós cremos só por meio da palavra. E cremos que sinais e prodígios, maravilha, tem manifestado por meio de nós, devido ao quê? A nossa obediência. A quem? A palavra. A nossa sujeição à palavra. Sujeitando nós a Deus, resistindo ao diabo, e ele foge de nós. Nós temos que entender, meu amado irmão, que essa palavra, ela nos conduz à vida eterna. Que se nós, de conformidade, nos esforçar para nós viver essa palavra, nós temos que dar o nosso jeito de estar em comunhão com essa palavra. Porque se eu tenho comunhão com a palavra de Deus, eu tenho comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Não adianta eu dizer que conheço a palavra e não obedeço. Isso não me faz ser um cristão. Porque o que está cheio disso aí é muitos que está só apenas por conhecer. Mas deixa eu te falar algo. O diabo, Satanás, o diabo, nosso adversário, ele não respeita ninguém por colocar um versículo bíblico no seu status no celular. Ele não respeita nem a mim e nem a você por colocarmos um versículo bíblico no para-brisa do nosso carro ou na porta de nossa casa. Ele não me respeita, ele não te respeita. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Nós abrir a Bíblia no Salmo 91 e colocar em cima da geladeira, no armário, ou aqui em um rack. No Salmo 91, não, o diabo não respeita ninguém por isso. O diabo, ele treme, ele se estremece diante de pessoas, diante de homens e mulheres que servem a Deus com uma devoção e com uma vida de obediência a Cristo Jesus. A esse sim, o diabo se estremece diante desses. O diabo não vai estremecer diante de nós por conta de uma credencial, por conta de uma carta de referência, não. O diabo não respeita a credencial. O diabo não respeita quem põe um versículo ali no seu status, no seu Facebook. O diabo não respeita quem faz essas coisas, não. Ele respeita quem tem comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ele respeita pessoas, homem e mulher, que têm a presença de Cristo Jesus. Ele respeita homem e mulher que é cheio do Espírito Santo de Deus. Ele respeita. Ele estremece diante deles. Ele nem sequer se aproxima. Porque onde há o Espírito Santo de Deus, ali há fogo. Há fogo que consome todo o mal. Um fogo que consome todas as trevas. E por isso, o diabo, ele estremece diante desses. De pessoas cheias do temor de Deus. De pessoas cheias da graça de Deus. De pessoas que chegam a um pleno entendimento de obediência. Sempre levando em cativo a sua mente ao trono de Cristo. No Espírito, ligado em Cristo Jesus. Porque tudo aquilo que é ligado no céu é ligado na terra. E tudo aquilo que é desligado da terra também é desligado no céu. E todos aqueles que estão ligados em Cristo Jesus, nós estamos ligados no reino dos céus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, observamos que essa ligação, nós nos ligamos e nós entramos nessa comunhão é por meio da palavra. Quando nós observamos a palavra, quando nós guardamos a palavra. E esse guardar é o praticar a palavra de Deus. Amém? No versículo de número 2, ele diz assim: porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Quem estava com o Pai? Era o seu próprio Filho. A Bíblia está confirmando que era algo que estava, ainda que o ser humano nem sequer sabia. Por meio tempo ainda éramos todos nós inimigos de Deus. Ainda éramos jambuzeiro brabo. Ainda éramos servo das trevas. Ainda éramos amante do mundo. Mas, com a luz reluzente raiou, Deus se manifestou o seu grande amor por meio de uma graça vindoura que veio, que antes de tudo ele já estava, ele já existia, ele já era. A Bíblia nos revela que antes de ser dia, o que é isso? Antes do sol aparecer no seu primeiro dia, ele já era. Ele já era. E quando nós vimos os judeus debatendo com Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele disse: nem tiveste 50 anos, tu diz ter visto Abraão? E Jesus levanta a sua mão e diz:
Em verdade eu vos digo, que antes de Abraão ser, eu sou. Antes de ser dia, ele é. Antes de todo mundo se findar, ele é. Antes dos primeiros calendários surgir no mundo, ele é. Antes de surgir semana, dia, meses, ano, ele é. Antes que tudo se formasse, ele é. Ele é aquele que é o princípio. Ele é aquele que é o meio, que é o fim. Ele é o grande, o todo-poderoso. Aquele que veio e que há de vir. Aquele que nos deu do teu Espírito e nos declarou que seria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século. Que ele nos enviaria o Consolador. E ele nos enviou. E esse Consolador se chama a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Que outra hora Jesus, quando ele se manifestou em carne, ele estava andando em nosso meio, só que ele estava do lado de fora. Mas, sendo ele crucificado, sendo ele morto, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Surgiu um glorioso, um chamado Leão da tribo de Judá, que antes era um cordeiro que foi levado para um sacrifício qual tamanho um preço, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que nem eu e nem você temos condição de pagá-lo. Mas ele requer de mim e requer de cada um ser humano debaixo desse céu apenas a obediência, apenas a confissão e o arrependimento dos seus maus caminhos e uma conversão a Cristo Jesus. Um preço qual, se nós servimos a Ele por todo o milênio, nós não pagaria, porque nós não temos condição. Ele era o único, o unigênito de Deus, o primeiro de todas as coisas, até da morte e também da ressurreição. O ressurresso, que ressuscitou dentre os mortos e que não se envergonhou de ir para a cruz do Calvário, porque nos revela a Bíblia: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez e comprou para si aquilo que era nosso, aquilo que era meu, aquilo que era seu. A coroa de espinho que foi sobre ele não era para ele. Aqueles pregos em tuas mãos, em teus pés, não era para ele, era para nós. A consequência do meu e do seu pecado, que foi lançado sobre Jesus, onde ele diz que ele se fez pecador, mas aonde ele foi levado como ovelha muda, que não abriu a boca, mas o que sustentou Jesus naquela cruz do Calvário, aleluia, rabacébia, não foi os pregos, não foi o soldado. O que sustentou Jesus naquela cruz não foi a madeira, foi por amor. Foi o amor. O amor revelado por Deus. Um amor qual o tamanho
Nós não medimos porque não tem medida. Um imenso, um amor sem medida. E por amor, ele se entregou. E por amor, ele deu a sua vida, o resgate de todos aqueles que nele crê e que obedecem a ele. Então nós entendemos que por meio disso o Senhor, ele nos dá a vida eterna. Porque pelo seu sangue, ele nos redimiu e nos trouxe remissão dos nossos pecados. A expiação pelo sangue de Cristo, que nos limpou e que nos manou dos pecados, e que nos purificou, e que nos deu redenção e vida eterna, até o dia que eu e que você quiser. Ele não obriga. O Senhor, ele não está com corda sobre ninguém. O Senhor, ele não está forçando a ninguém a servir a ele. Mas cada um tem que reconhecer as suas necessidades, as suas fraquezas, porque a salvação, ela é individual. Para isso, nós temos que nos esforçar, porque a Bíblia nos revela que o reino de Deus não é comida e não é bebida. O reino de Deus é poder, é justiça. E ele é tomado à força. Temos que perseverar nessa caminhada em Cristo Jesus. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, testemunho de Jesus. Para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Meu amado irmão, João está deixando bem claro com quem é que nós temos que ter comunhão. É com Deus e com seu Filho, Jesus Cristo. Que por meio dele, ele nos deu o teu Espírito a todo aquele que nele crê. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, para que em meio às lutas e às dificuldades, em meio às tribulações, nós venhamos entender que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Que nós venhamos entender que meio às lutas, que meio às dificuldades, em que meio às tribulações, nós temos que regozijar naquele que nos alegra, na esperança que há em nós pela pessoa de Jesus Cristo. Na confiança que nós temos na Trindade, no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Nós temos que regozijar e nos alegrar em meio às tribulações e em tudo dai graça. Porque essa é a vontade do Senhor nosso Deus. Porque essa é a vontade do Senhor nosso Deus. Então nós entendemos que Deus é luz. E aquele que não anda na luz não tem comunhão com ele. Nós entendemos, vou falar novamente para que todos venham entender. Então, com tudo isso, chegamos à conclusão que Deus é luz. E todos aqueles que não andam na luz não têm comunhão com ele. Como já tenho vos dito, não tem como eu dizer que sou da luz, que ando na luz e vivo nas trevas. Eu não tenho comunhão com Deus Pai, nem com Deus Filho, nem com Deus Espírito Santo. Esta é a mensagem que dele ouvimos e nós anunciamos que Deus, ele é luz. E quem anda na luz não tem comunhão com trevas. Quem anda na verdade não tem comunhão com a mentira. Quem anda na justiça não tem comunhão com a injustiça. Mas sim comunhão com Deus,
que é luz. Com Jesus, que é luz. E com o seu Espírito, que é esse resplendor de luz. E se nós anunciamos esse testemunho de que o Senhor nosso Deus, Ele é luz, e não há nele trevas nenhuma. Porque Deus não tem comunhão com trevas. Deus não tem comunhão com injustiça. Deus, Ele é justo. E a sua justiça é reta, é fiel, é justa para com tudo. E se nós dissermos, meu amado irmão, que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos. Olha só a palavra confirmando aqui, no versículo de número 4, no versículo de número 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele quem? Com Deus, com a luz, e andamos em trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Olha só. Se dissermos que temos comunhão com a luz e andamos nas trevas, Ele, o próprio Espírito de Deus, está me chamando e chamando a você de mentiroso. De mentiroso. Porque não a praticamos o quê? A verdade. Nós estamos mentindo. Mas, olha só, mas se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, quem? Como nosso Deus, como nosso Jesus, como o Espírito Santo. Que luz é essa? A verdade, a fidelidade, a justiça, a honestidade. Um caminho reto, um caminho ressurreto, um caminho sincero. Obediência. Esse é o caminho da luz que nós devemos andar. Então, assim, se nós andarmos como Ele anda na luz, como Ele é, assim, meu amado irmão, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o nosso pecado. Quem purifica, meu amado irmão, é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é quem purifica os nossos pecados. Desde que nós estivermos firmes na verdade, no caminho e na vida que disse, menciona o próprio Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Senhor nosso Deus, a não ser por meio dele. Se nós não estiver firme nesse propósito da palavra de Deus, essa comunhão nós não temos com Ele. Então nós temos que fazer confissão de quê? Dos nossos pecados. Para quê? Para que Cristo, Ele nos perdoe. E digo mais, se nós dissermos que não temos pecado, nós mentimos, porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Mas entre pecados e pecados, há uma grande diferença. Há um pecador que se arrependeu dos seus pecados e que hoje é um pecador arrependido, e há uns pecador que não se arrependeu, que não se converteu do seu mau caminho e continua na prática do pecado. É o homem oposto a Deus. É o homem que é oposição à obra de Deus, que é contra a palavra de Deus, que ainda não chegou a um pleno entendimento da condenação que traz o pecado na vida do ser humano. Que para ele não existe céu, para ele não existe o inferno. Só essa terra aqui, para ele, morreu, acabou. E nós entendemos que não é dessa forma. Padeceu aqui, nós seguimos um reto juiz, diretamente ao juiz. E daí vem ao destino. E será destinado
ou para o tormento eterno ou para a vida eterna, né? Isso nós entendemos. Então, meu amado irmão, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há o quê? Não há verdade em nós, porque todos nós somos pecadores. A Bíblia nos revela que o próprio salmista Davi diz que em pecado me concebeu minha mãe. Que nascemos, quer dizer que nascemos em pecado. Que nascemos em pecado. Isso é o quê? O homem nascido do desejo do pai e da mãe. Mas o Senhor, lá em João, o Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo de número 3, ele instrui a Nicodemo acerca de um novo nascimento. Ele instrui a Nicodemos acerca de um novo nascimento. E o que Nicodemos diz com a sua arrogância e ignorância? Rabi, sei que tu és de Deus, porque ninguém fará o sinal que tu fares, se Deus não for com ele. Jesus diz assim, olha, Nicodemos, em verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, olha só, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso é para ver. Aquele que não nascer de novo. Por quê? Nós nascemos, nosso primeiro nascimento é do desejo da carne. E nascemos em pecado. O segundo nascimento é um nascimento do nosso arrependimento e nós vamos nascer agora para Cristo Jesus. Mas ele diz mais. E aquele, em verdade eu vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Para nós ver, temos que nascer de novo. E para nós entrar, temos que nascer da água e do Espírito. O que é isso? É o batismo. Quando nós nascemos do Espírito, quando nós confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e quando nós somos aceitos por Ele, na confissão, havendo um verdadeiro arrependimento genuíno, o Espírito de Deus, ele já habita em nós. Já nascemos do Espírito. Aí vamos para as águas batimais, que é onde nós vamos morrer para o mundo e ressuscitar para com o Senhor nosso Deus. Amém? Então esse é acerca do nascimento, a qual Jesus instruía a Nicodemo e a qual ele, um homem fariseu, o que é isso? Era mestre e tinha pleno conhecimento. Naquela época, Nicodemos, ele era um professor. Professor, digamos assim, que hoje é um teólogo, professor de teologia, que tinha grande conhecimento. E todas as crianças que ele instruía, as crianças tinham que captar os 4 livros pentateucos do Velho Testamento, que são os 5 primeiros livros. São 5 primeiros livros. Que é Gênesis, né? Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Esses 5 livros, as crianças já teriam que decorar para poderem ensinar. Mas ali ele não chegou a um pleno entendimento, a qual Jesus disse, ei, Nicodemo, tu és mestre de Israel e não sabes dessas coisas? Porventura, estou falando de coisa terrena. Você vai pirar, digamos assim, você vai pirar. Se eu vos falar das celestiais, se você não está entendendo das coisas terrenas que eu vos falo, como compreenderá das coisas celestiais? Então, meu amado irmão, nós temos que despertar para as coisas de Deus, né? Amém? Glória a Deus. Então, se dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Não há verdade em nós. E se confessarmos o nosso pecado, olha só, temos que confessar. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem é Jesus?
se nós confessarmos os nossos pecados. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Ele diz assim, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessam e deixam, alcançam misericórdia. Olha só, trazendo para aqui, para esse versículo. Se nós confessarmos, ele é fiel para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. De toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Olha só, meu amado irmão, todos nós pecamos. Todos nós temos que pedir a Deus todos os dias libertação. Até porque nós estamos em um corpo carnal, aonde a batalha entre a carne e o espírito, ela é travada. Ela é travada. A carne, ela se manifesta para que o espírito não se cumpra a sua vontade, e o espírito se manifesta para que a carne não se cumpra a sua vontade. Ou seja, um é oposição do outro. A carne milita com o espírito para que não segundo cumprir as suas vontades. Ou seja, a carne, ela quer nos fazer andar segundo a sua concupiscência, a tua vontade, pecando contra Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, ele quer nos ensinar a obedecer e a andar na presença de Deus, a ser um servo do Senhor. Por isso, meu amado irmão, nós temos que estar cada dia mais alimentando o Espírito. Como alimentar ele? Na leitura da palavra, na meditação, na obediência, propósito com a palavra, campanha com a palavra, jejum, oração. Isso é alimentar o Espírito. E toda vez que nós estamos nessa dimensão, nós estamos ligados ao trono de Cristo. Nós estamos ligados à pessoa de Jesus, ao Deus Trino. Nós estamos ligados à Trindade. Quando nós estamos sujeitando a Deus, resistindo nossa carne, resistindo às paixões, resistindo ao desejo e os prazeres. Isso faz também que o diabo também fugirá de nós. Então, meu amado irmão, nós temos que estar nessa dimensão. Sempre confessar e não ocultar. Porque aquele que encobre as suas transgressões, o que é isso? Que encobre o seu pecado. Ele nunca prosperará. Vai viver em trevas. Mas aqueles que a confessam e deixam, o que é isso? Que abandona. E não volta a praticar mais. De boca para fora. Com aquele arrependimento, remorso, o que é isso? Um sentimento de culpa. Que naquele momento se arrependeu, mas na primeira oportunidade que achar, ele estará praticando novamente. Isso aí não houve um verdadeiro arrependimento. Só houve um sentimento de culpa, que é o arrependimento, o remorso. Mas aquele que se arrepende verdadeiramente é aquele que deixa, é aquele que abandona e não volta a praticar mais. Aí você vai ver mudança de caráter, ações e atitude. Aí você vai ver a pessoa sendo regenerada. E aí você vai ver aqueles que a confessam e deixam sendo alcançados pela misericórdia de Deus. Amém? Essa é a mensagem que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração. E agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, primeiramente ao Senhor meu Deus. Agradeço meu irmão Alex, minha irmã Sheila, minha irmã Celiomar por estar aqui nessa noite, até nesse momento. Amém? Crendo que todo o nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão. Que o próprio Senhor, ele nos recompensará. Nenhum trabalho será em vão. Todos nós vamos receber do Senhor a recompensa, que segundo o nosso trabalho e segundo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém?
Nós vamos orar agradecendo e em seguida eu vou dar as bênçãos apostólicas em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por esse momento maravilhoso. Te agradeço e louvo ao Senhor Te agradeço e louvo ao Senhor pela vida do irmão Alex, pela vida da irmã Celiomar. Que o Senhor seja louvado nesse lar, nessa família, nessa casa. Que o Senhor venha guardando toda a família, dando proteção, Senhor. Libertando o Senhor, tirando toda a malícia do coração e ensinando a cada um a andar na sua presença. Pai de cada um, Senhor, um servo e uma serva do Senhor. Um servo autêntico, temente ao teu nome, que faz a sua obra com sinceridade. Ah, Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa nos libertar, nos curar e nos restaurar, nos dar força para te servir, nos dar força para andar na sua presença, nos alegra, Senhor, na tua alegria, nos fortalece na força do Senhor e nos reverte, Pai, com as tuas armaduras. Pai, eu peço a tua bênção sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre nossa família. Eu peço libertação para com a nação. Peço a tua bênção para com o nosso Brasil, para com toda a terra. Que o Senhor possa estender as tuas mãos poderosas, com teu olhar misericordioso. Tende misericórdia desse povo, dessa nação, Senhor. Faz uma grande obra de cura, de restauração, de libertação, para a glória e louvor do teu nome. Pai, eu te peço e te agradeço nesse momento. Todavia, não que seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Que o amor e a graça e as ricas consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas amanhã e sempre. E todos os que concordam, digam amém. Meu irmão Alex, minha irmã Sheila, minha irmã Celiomar, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe, dê graça e dê força, e que o Senhor resplandeça a sua luz sobre ti, sobre a sua casa, sobre a tua família. E que Deus nos abençoe, nos dê graça e nos dê força para servir a Ele com sinceridade e com justiça e com glória e com virtude, em nome de Jesus Cristo. Amém? Paz e a graça. Que Deus abençoe maravilhosamente. Tenha uma noite abençoada. Desde já também, já desejo a todas as mães do Brasil um feliz Dia das Mães. Que Deus conceda graça e que Deus conceda proteção e livramento a todas as mães de toda a terra. Amém? Paz e graça. Que Deus os abençoe de uma forma maravilhosamente, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Paz e a graça.